Tem vencedor nessa igreja? Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Friozinho bom hoje, irmãos? Frio é bom para quê mesmo? Para orar. Pastor, mas frio não é bom para dormir? Se eu estivesse em casa, tudo bem, mas eu escolhi estar com Deus hoje. Até porque nenhum frio me impede de estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Pastor, por quê? Porque já pensou, esses dias eu estava conversando com meu filho. Ele falou, pai, mesmo com frio, mesmo tendo muito frio, tem gente que vai na igreja, né? Eu falei, porque tem gente que entendeu que um dia Jesus deu alerta para nós vigiarmos, para que a volta dele, a vinda, não fosse num dia de inverno. Aí eu falei para o meu filho duas coisas, o inverno espiritual, porque tem muita gente que, mesmo Deus sendo fogo consumidor, está um frio que só Jesus. Não ora, não busca, não quer se envolver. O fogo está lá, mas a pessoa não chega perto, está fria. E também o inverno físico, porque quando começa a esfriar, tem gente que fala, hoje não, porque está frio, hoje não, por causa disso, mas eu aprendi que Jesus deu alerta, independente do inverno, nós vamos nos aquecer no fogo de Deus, amém? Você que está com a sua Bíblia, Daniel capítulo 6, uma palavra que está no meu coração, que eu quero compartilhar com você, em nome do Senhor Jesus. Daniel capítulo 6. Versículo 1, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse o que, igreja? Dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Por quê, igreja? Quem está aí, diga glória a Deus. Porque ele era o quê? Continua, por gentileza. Porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem o quê? Culpa. Continua. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que pelo espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, que seja lançado na cova de quem, igreja? Dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o edito. Agora, o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel fazendo o quê? Orando e suplicando diante do seu Deus. Aí
pulando um pouquinho lá para o versículo 16, os fofoqueiros chegaram e contaram para o rei. Você acha que só tem fofoqueiro no dia de hoje? Naquela época também tinha. Levaram para o rei ficou com o coração penalizado pela a situação, mas ele não podia voltar atrás. Aí o versículo 16 diz: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram, aonde, igreja? Na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele disse? Te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, completa por gentileza, e fechou o quê? A boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê, igreja? Porque crera no seu. Você vê que existem momentos que, mesmo sendo fiéis a Deus, a luta se levanta. Às vezes a pessoa pergunta: poxa, pastor, eu tenho orado tanto, mas a luta não passa, está até piorando. Pastor, eu sou de Deus, eu não vivo no pecado, eu não vivo na sujeira. Pastor, eu procuro ser honesto, eu procuro ser sincero, mas mesmo eu fazendo tudo que é certo, a luta está se levantando. Eu tenho para mim que o diabo, ele não vai tentar atacar quem já é dele. Porque o objetivo principal do diabo é arrastar a gente para o inferno. E pensa comigo, se o diabo ficar perturbando quem já é dele, chega um momento que a pessoa vai falar: cansei, quero ser de Deus, porque do diabo não dá para ser mais. O que o diabo vai fazer? Ele vai tentar, irmãos, perturbar a vida das pessoas que são fiéis a Deus. Porque tudo que o diabo quer é que você deixe de ser fiel, que você abandone a Deus, que você comece a colocar no teu coração: eu oro tanto, mas nada adianta, eu estou na igreja, estou clamando, eu faço propósito de oração e a luta tem se levantado. Olha para Daniel. Daniel era de Deus? Era fiel? As pessoas diziam isso: Daniel é fiel. Mas mesmo sendo fiel, a luta se levantou. E o que eu aprendo aqui hoje é isso, irmãos: não olha para a situação, olha para Deus. O meu pastor, quando eu comecei, ele dizia muito isso: Daniel, não importa a luta que você for enfrentar, no final do dia, olha para Jesus. Porque se você olhar para a luta, você vai desanimar. Se você olhar para a dificuldade, você vai se entregar. Agora, se você olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, você vai entender: eu tudo posso daquele que me fortalece. Que Jesus venceu, e quem está com Jesus aqui? Nós venceremos também. Então a primeira lição é essa: não deixa nenhuma luta fazer você desanimar com Deus, porque isso acontece. A Bíblia fala de um grande levita chamado Asaf. Quem conheceu a história de Asaf? Depois de Davi, o segundo maior levita da história foi Asaf. E para você ter uma ideia, a Bíblia fala que houve um dia que Asaf, ele foi chamado para adorar no templo do Senhor, e pela lei não podia, porque já tinha passado a sua idade, mas o rei disse: é o melhor, então é ele que eu quero. E chamaram ele. Quando ele começou a abrir a boca para poder adorar,
diz a palavra de Deus que a glória de Deus desceu, encheu aquele lugar, e foi uma coisa poderosa, um momento lindo que aconteceu ali. Pastor, o que o senhor quer dizer? Ele foi um homem muito abusado por Deus, mas porque ele passou por uma fase difícil, ele chega a dizer: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Aí por quê? Ele começa a dizer: porque eu tenho orado, eu tenho buscado, mas tudo isso tem sido em vão. Ele chega a dizer isso. Pastor, por quê? Porque ele estava com aquela mentalidade: se eu sou fiel a Deus, eu não posso passar por lutas. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: no mundo tereis, mas não desanima, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu. Quem vai vencer aqui com Jesus? Quem vai vencer com Jesus? Deixa eu ver. Então a gente precisa entender isso. Daniel era fiel, mas mesmo a luta se levantou. Mas sabe por que Daniel venceu a batalha? Porque ele era fiel. E essa é a maior diferença. A Bíblia diz que existe uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não. Por que Daniel venceu? Porque ele era fiel a Deus. Eu tenho para mim que a vitória de Daniel começou antes mesmo dele entrar na cova. Eu tenho para mim que a vitória de Daniel começou antes mesmo dos inimigos tentarem destruir ele. Como, pastor? Porque Daniel, ele tinha uma vida de oração. E aqui vem, irmãos, a segunda lição para nós hoje. A primeira é essa: não importa a luta, permaneça o quê? Fiel. E qual é a segunda lição? A vitória vem antes mesmo da luta se levantar. Pastor, quando? Quando você, irmão, tem uma vida com Deus. Porque tem gente que só começa a orar quando a luta se levanta. Tem gente que só começa a colocar diante de Deus quando a guerra se levantou. Ah, não, eu estou com uma luta financeira, essa semana eu tenho que orar. Não, olha para Daniel. Antes da luta vir, Daniel já fazia o quê? Orava. Antes da guerra, dos inimigos tentarem destruir Daniel, o que Daniel fazia? Então posso dizer sem medo de errar, a oração sustentou Daniel antes da cova. A vitória de Daniel veio antes mesmo da luta se levantar. Daniel não começou a orar quando o decreto foi assinado. Ele já tinha uma vida com Deus. E aqui é muito importante. Como é que está a tua vida de oração? Porque tem gente que só ora quando a luta se levanta. Tem gente que só ora quando a situação está apertada. Mas olha o que a Bíblia diz. Olha o versículo 10. Diz assim. Versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, completa por gentileza, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e o quê? E orava, e que mais? E dava graças diante do seu... O que estava escrito aí? Era algo inédito na vida dele? Não. Como também antes costumava. Então, oração para Daniel era só em dia de guerra? Oração para Daniel era só quando a situação apertava? Não. Oração para Daniel era independentemente se estava bom ou se estava ruim, eu vou orar. Independente se estou na luta ou se estou vencendo, eu vou continuar em orar. E aqui deixo algo muito importante, irmãos. Ele não é só oração, não, ele também dava graças a Deus. Tem gente que até ora, mas só murmura. Mas não vamos entrar nesse assunto aqui hoje, não. Tem gente que até ora: ô Senhor, me dá vitória, me abençoa, mas quando termina a oração e abre a boca é só para reclamar. A Bíblia diz que Daniel orava e também dava o quê? Graças. A vitória de Daniel, irmãos, não começou dentro da cova. A vitória de Daniel não começou quando o inimigo estava planejando, veio antes. Pastor, por quê? Porque o cuidado de Deus não tem fim na vida daquelas pessoas que são fiéis a Ele. Tem gente que só lembra de Deus quando a situação está apertada. Tem gente que às vezes fica o ano todo sem estar na igreja. Quando a luta vem, começa a vir na igreja e não falta uma reunião. E Deus lá no céu está dizendo: eu vou mudar a sua história. Mas você precisa mudar isso. Porque não é buscar Deus quando a luta vem, mas é você ter o costume de orar.
o costume de ser agradecido a Deus em todo o tempo. A Bíblia diz que em todo o tempo nós temos que louvar, adorar, falar com Deus. Então a segunda lição que eu aprendo é essa. A vitória de Daniel começou antes mesmo da luta se levantar. Eu sou um pastor que acredito que tem gente que já entra vencendo, irmãos, batalhas que ainda vão acontecer. Pastor, sério, sério, por quê? Se Deus é por nós. Mas como é que a gente tem Deus do nosso lado? A Bíblia diz, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então a segunda lição para nós hoje é, quem quer vencer aqui? Então se prepare. Como é que você se prepara? Irmão, não é só orando na dificuldade não, mas é tendo uma vida de oração. E o milagre aconteceu, sim ou não? Nessa passagem aqui de Daniel, eu vejo vários milagres. Poderia falar que Deus não deixou tocar em Daniel, sim ou não? Poderia falar que Deus livrou Daniel, sim ou não? Poderia falar que Deus fechou a boca do leão, sim ou não? Poderia falar que Deus honrou Daniel, porque no final, todos aqueles que tentaram destruir Daniel foram jogados aonde? Na mesma cova. Poderia falar que Deus acabou com todos os inimigos de Daniel, sim ou não? Mas esses para mim não são as maiores bênçãos. Sabe qual foi o maior milagre de todos? Daniel não estava sozinho. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Porque não foi Daniel que fechou a boca do leão. Não foi Daniel que fechou a boca do leão. Não foi Daniel, irmão, que jogou os seus inimigos na cova. Não foi Daniel que acabou com todos os seus inimigos. Quem que fez isso? Então, você precisa entender que a maior bênção que você pode alcançar na vida é ter a presença de Deus do seu lado. A maior bênção que você pode alcançar na sua vida é ter a presença de Deus contigo. Pastor, por quê? Porque quando Deus está presente, irmão, se Deus é por nós, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vejo aqui e lembro isso, irmãos, às vezes a gente acha, poxa, por que Deus não impediu Daniel de entrar na cova? Por que Deus não acabou logo com todos de uma vez? Porque eu acredito que Deus queria dar essa lição. Não importa o tamanho da luta, o que importa é quem está do seu lado. Lembra que a Bíblia diz lá em Isaías, quando passares pelo fogo, quem é que vai estar com a gente? É Deus. Quando a gente passar pelas águas, quem é que vai estar do nosso lado? É Deus. A própria palavra de Deus diz que Ele é socorro bem na hora. Lembra que Jesus disse, eu vou e estou deixando muita bênção com vocês, não é isso? Também, mas sabe o que Ele disse? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem gente que acha que a maior bênção que pode alcançar hoje é conseguir quitar a sua casa, ter a sua casa própria. Isso é bênção sim, não estou desmerecendo. Você vencer a dívida é uma bênção. Você conseguir ter a sua casa é uma bênção. Você conseguir alcançar a saúde é uma bênção. Você conseguir colocar a tua casa em ordem, ver seu casamento restaurado, ver seus filhos ajustados, tudo isso é uma bênção. Só que nada disso é mais importante, nada disso é maior do que a presença de Deus. Porque quando você tem a presença de Deus, você tem livramentos, você tem tudo. Por quê? Porque Deus é tudo o que a gente precisa. Quando você tem Deus do seu lado, pode ter certeza, irmão, você pode dormir em paz. Agora, se você está entrando numa guerra sem a presença de Deus, misericórdia. Pastor, me prova na Bíblia. Olha a história de Sansão. Enquanto ele estava ali na presença de Deus, irmão, ele tinha força que ninguém tinha, mas foi brincando, foi zombando, foi não levando a sério, até que a Bíblia diz que a presença do Senhor, o Espírito de Deus, se retirou dele e ele nem percebeu, mas as guerras continuaram. Até que um dia ele entrou na guerra, perdeu a força, foi descobrir na hora, já era tarde. O que aconteceu? Foi preso, furaram os seus olhos, virou bobo da corte, foi humilhado. O homem que tinha tudo, toda a força,
começou a viver tempo de humilhação, perdeu visão, perdeu a presença de Deus. Pastor, e quem conhece a história sabe o tanto que Sansão sofreu. Então eu aprendo isso. Irmão, a maior bênção que você pode ter na sua vida é a presença de Deus. Vou repetir isso hoje várias vezes. A maior bênção que você pode ter na sua vida é a presença de Deus. Agora, posso falar uma realidade? Tem gente que não valoriza isso. A maior bênção que nós podemos ter é a presença de Deus. Mas eu preciso colocar o dedo na ferida. Porque aqui é um lugar de tratar corações, amém, irmãos? Você veio aqui para ouvir o pastor ou veio aqui para ouvir a vontade de Deus? A vontade de Deus, a voz de Deus. Tem gente que não valoriza a presença de Deus. Tem gente que não tem dado valor à sua comunhão com Deus. Eu digo, a vida foi feita para ser vivida. Um dia foi o conselho do pai para o filho, está na Bíblia. Viva e não morra. Então a vida foi feita para ser o quê? Vivida, mas tem que ter Deus nela. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu gosto disso. Irmão, se não for pecado, faça. Mas arranja tempo para Deus. Repito, a vitória de Daniel começou antes mesmo da luta se levantar. Daniel não foi um homem que disse, olha, eu estou na luta, agora que eu vou orar. Não. A luta se levantou, Daniel continuou fazendo o que antes costumava o quê? Fazer, acabou. E foi por causa disso aqui que Daniel não ficou sozinho. E eu pergunto, como é que está a sua vida de oração? Essa semana que passou, você orou quantas vezes? Essa semana que passou, qual foi o tempo que você disse, eu preciso parar esse momento para poder orar, falar um pouquinho com Deus? Pastor, a vida é corrida. É verdade, mas nessa correria, arranja tempo para estar com Deus. Porque tem gente que quer ter Deus em todos os lugares, mas não valoriza a presença de Deus. Vamos falar a realidade? Você ficaria num lugar onde as pessoas não te valorizam? Você gostaria de ficar num lugar onde você é desprezado? Seja sincero, sim ou não? Não. É que nem o exemplo, irmãos. Uma vez, eu já contei isso aqui algumas vezes, uma vez eu fui num restaurante e pedi um prato de comida. Primeiro foi uma luta para ser atendido. Mas tudo bem. Isso não é problema. Se a comida for boa, a gente espera. Sim ou não, irmão? E fui chamar o garçom, só um minuto. E tudo bem. Passados 5 minutos, só um minuto. Tudo bem. Passaram 15 minutos, só um minuto. Meia hora. Tudo bem. Aí, quando vem, o que você quer? Você pode trazer o cardápio, o menu, que eu quero só ver as opções para escolher. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Não, preciso de tempo para escolher também. Você pode trazer? Tá bom. Aí foi lá e jogou na mesa. Falei, Jesus. Porque tem lugar que é assim. Tem lugar que, infelizmente, as pessoas não valorizam a presença de quem está ali. Uma vez eu estava vendo, isso aqui fica até uma lição para alguns aqui. Estava vendo o dono de uma das maiores empresas do mundo. Ele estava dizendo, eu vejo as empresas gastando fortunas para trazer um cliente para consumir com eles. Só que eles não entendem que tudo que eles precisam fazer é tratar bem. Ele fala, aí ele escreve até uma carta, eu sou o cliente quando eu chego e ninguém me atende, está tudo bem. Eu sou o cliente quando eu chego numa loja, estou implorando para alguém me ajudar e ninguém me ajuda, tudo bem. Eu sou o cliente quando eu chego lá, ninguém resolve a minha situação, tudo bem. Mas no final do dia, eu sou aquele cliente que nunca mais... E às vezes eu vejo essas pessoas gastando tanto de propaganda para me trazer na loja deles, e a única coisa que eles precisavam era só ter me recebido bem. Aí vai ouvindo. Aí veio o prato de comida. Tinha um cabelo na minha comida, gente. Chamei o garçom, amigo, vem aqui, por favor. Pois não, e na época eu não tinha essa barba grande, não. Era uma barba mais ralinha, quase que não dava para ver. Você pegar a foto minha nas redes sociais, antiga, você vai ver. Aí, acho que na época eu não tinha nem barba, era só o
o cavanhaque que eu tinha. Cada época eu olho minhas fotos antigas e falo, Jesus, aí não vamos entrar nesse assunto. E o que acontece? Aí, irmãos, eu chamei ele, ele olhou para mim e falou assim, esse cabelo não é de ninguém da nossa cozinha. Eu olhei para ele e falei assim, não, fica tranquilo, é meu. É meu, pronto. Aí na hora ele se tocou, peraí, o cara não tem um cavanhaque e não tem cabelo, perdão, mas o que você quer? Eu falei, só queria comer uma comida sem cabelo. Mas faz o seguinte, amigo, me traz a conta, se você acha que eu estou querendo comer de graça aqui, eu não quero comer de graça. Faz o seguinte, me traz a conta que eu pago pelo prato, tá bom? Não, então tá bom. Aí depois, se eu desculpa alguma coisa, eu não vou guardar mágoa no coração. Eu falei, não, fica tranquilo, que não vou guardar mágoa. Porém, eu conversei com a minha esposa, eu falei assim, infelizmente, é um pessoal que não sabe dar valor. Eu não volto mais aqui. Não é porque eu guardei mágoa, mas eu sei que tem tanto lugar que se eu entrar, eu serei o quê? Quem está entendendo o recado aqui? Agora vamos mudar um pouquinho. Irmão, Deus não guarda mágoa no coração Deus não guarda mágoa no coração dele. Deus é Deus. Mas Deus sabe que tem lugares que ele entra, bate a porta e ninguém abre. Eis que estou à porta, mas tem gente que não abre para ele. E o que ele vai fazer? Ele não vai ficar lá que nem bobo. Deus vai estar com quem quer estar com ele. É por isso que a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, o Senhor está convosco enquanto vós estáis. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele os deixará. Então a lição que eu aprendo aqui é essa: valorize a presença de Deus. Você não precisa ser fanático, mas você tem que ter um tempo com Deus. Seja para congregar, seja para ter a sua leitura, o seu tempo de oração. Vou repetir aqui o que eu falei. A vitória de Daniel não começou dentro da cova. A vitória de Daniel começou antes mesmo da luta se levantar. E quando você faz a sua parte, aí, irmão, você pode dormir tranquilo. Porque se você faz a tua parte, você pode contar com a parte de Deus. E fala para duas pessoas, e Deus não falha, hein? Deus falha? Jamais. O nosso Deus não falha. E o que aconteceu, pastor? Irmão, no final, olha o versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a quem, irmãos? A Daniel. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos os... Então não era que os leões estavam de barriga cheia, não. O milagre aconteceu, porque tem gente que fala assim, coloca também um homem numa jola de que o leão está tudo barriga cheia, não vão querer, não. Você vê que foi milagre mesmo. O próprio Daniel disse, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca. E você tem que chegar nesse ponto e falar, o meu Deus entrou na minha guerra e me deu a vitória. Mas para que isso aconteça, você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que ter vida com Deus. Eu pergunto, alguém aqui é melhor do que Jesus? Alguém aqui é melhor do que Jesus? Não? Eu preciso te lembrar, Jesus parava para orar. Se ninguém aqui é melhor do que Jesus, e nós não somos, nós precisamos chegar perto do que Jesus fazia, sim ou não? E quantas não foram as vezes que nós lemos na Bíblia, que Jesus parava, se separava para fazer o quê? Aí eu vou perguntar mais uma vez, quando foi que nesses tempos, nesses últimos meses, você parou, se separou para orar? Porque se você faz isso, você está fazendo o que Jesus fazia. E a última vez que eu li na Bíblia, nós temos que ser imitadores. Quem vai imitar Jesus todo dia aqui? Vou bater nessa tecla hoje porque precisamos ter uma vida de oração. A vitória de Daniel começou antes mesmo da cova. A vitória de Daniel começou antes mesmo do ataque se levantar. Quando, pastor? Quando Daniel um dia decidiu, eu preciso ter o meu a sós com Deus. Vida de oração. E se você faz isso, aí eu te garanto, você vai estar sempre tendo a presença de Deus.
O cuidado de Deus nunca vai se acabar. Se precisar, ele fecha a boca do leão. Se precisar, você vê que, detalhe, o rei não mandou jogar só os acusadores de Daniel, mas mandou jogar toda a família. Sabe o que eu entendo aqui? Irmão, Deus decidiu, eu vou acabar com tudo que um dia tentou destruir Daniel. Tanto eles, quanto também as suas sementes. Entenda uma coisa, que quando Deus fala, eu vou te dar a vitória, Ele não vai dar meia vitória. Ele não vai falar, eu vou te dar a bênção hoje, daqui a 2 meses você vai lutar por ela de novo. Não. Quando Deus dá completo. E Deus dá tão completo que no final, aquilo que ia servir para acabar com Daniel, só deixou Daniel mais influente ainda. Porque eu fico imaginando depois, Daniel saindo da cova, todo mundo olhando assim, quê? Está inteiro. A roupa está inteira, está intacta. E de repente o rei fala, ó, todo mundo, soldados, aqueles que se levantaram contra Daniel, joga eles na cova agora. Você acha que isso espalhou pelo reino? Você acha que o povo ficou sabendo daquilo que estava acontecendo? Sim ou não? Hoje a gente está sabendo. Se nos dias de hoje a gente sabe, você acha que naquela época, irmão, o povo ficou sabendo? Sim ou não? Sempre tem um que chega e fala, nem te conto. Você nem sabe o que aconteceu. Quem tem amigos assim? É assim ou não é? Você não acha que não teve uma turminha que falou, você nem sabe o que aconteceu lá na cova. Nem te conto. Hoje em dia é até mais fácil. Manda até pelo WhatsApp. Quando você tiver o tempo, me liga, que eu preciso falar contigo de algo que acontece isso nos dias de hoje. Então eu acredito que aquilo deve ter se espalhado por toda a região. E eu fico imaginando depois, no outro dia, Daniel entrando no palácio, e o pessoal fala assim, olha ele aí. Ó. E alguém depois, algum tempo depois, que com inveja de Daniel, e o pessoal fala, não mexe com ele. Que os que mexeram com ele, estão tudo, 7 palmos da terra, nem na palma da terra, tudo no estômago do leão. Quem está entendendo o recado aqui? Pastor, o que o senhor quer dizer? Não sou eu. Deus está dizendo o seguinte, você precisa ter mais tempo comigo. Deus está dizendo isso para você, você precisa ter mais tempo comigo. Porque se você tiver tempo comigo, você vai ter vitória, você vai ter a minha presença, eu vou te honrar, e pode ter certeza que lá na frente ninguém vai querer mexer contigo. Me diga uma pessoa que andou com Deus e depois se arrependeu. Por isso que o apóstolo Paulo, que um dia era perseguidor, ele se tornou seguidor de Cristo. E um dia ele disse, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vamos ter tempo para oração? Vamos ter vida de oração? Vamos começar a partir de agora? Sim ou não? Pastor, já tenho, continue. Pastor, não tem, então crie esse momento, porque é importante. Porque Daniel fazia. Pastor, mas qual é o padrão? Eu falo, eu não gosto de imitar a fé de ninguém. Eu acredito que cada um tem que ter a sua fé diante de Deus. Está lá em Romanos 14 isso. Daniel conseguia 3 vezes ao dia. Quantas vezes você consegue para ficar todo dia para falar com Deus? Pastor, na minha correria eu só consigo uma vez. Se hoje não faz nenhuma uma semana inteira, já é melhor que nada. Mas a gente tem que dar o primeiro. Vamos orar um pouquinho? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Você crê que Deus está aqui? Então fala com Deus, chama a presença de Deus. Fala para Deus que você quer a presença dEle na sua vida, que você quer estar com Ele, que você não quer ser aquela pessoa que só ora quando a luta se levanta, mas que você quer ter um compromisso com Deus, que você quer ter uma vida com Deus, que você quer se alinhar com Ele, que você quer se posicionar diante dEle, que você precisa dEle. Porque, repito, tem que valorizar a presença de Deus. A maior bênção não é a conta cheia de dinheiro, não, isso é bom. Mas isso não é maior do que a presença de Deus. A maior bênção que você pode ter não é ter saúde, isso é bênção.
mas é você ter a presença de Deus. Então vai chamando a presença de Deus para a tua vida, e isso vai se aproximando do Senhor, e vai dizendo: meu Deus, eis-me aqui, ó Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro. Lembra do que Jesus nos ensinou? Essa casa será chamada casa de oração. Então ora, meu amigo, ora, minha amiga, isso vai se aproximando de Deus, isso vai se achegando até Ele, isso vai dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu não abro mão de estar contigo, eu não abro mão de estar na tua presença, porque esse ambiente é para isso. Nós vamos adorar, nós vamos glorificar, nós vamos exaltar aquele que vive, aquele que reina, e olha, toda honra, toda glória tem que ser dada ao Senhor. Então chega mais perto, deixa Deus ouvir a tua oração, deixa Deus ouvir o teu clamor. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, receba, Pai, a nossa adoração, receba, meu Deus, o nosso louvor. Tudo é para ti, ó Pai. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés. Fala para Deus ser tua imagem, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. abraça-me, Senhor. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer. Eu quero exalar mais de Deus. Mais uma vez, o meu melhor. O meu melhor Quero te dar, ó Pai. quero te dar, me derramar aos teus pés, Ser tua imagem, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. pede para Deus, abraça-me. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Coloque a mão no seu coração, feche teus olhos e fala para Deus que você quer a presença dele na sua vida.
Você acabou de falar: quero conhecer, quero exalar mais do Senhor. Oh, rabalabá, surere canta, rombalabá, surianda da maná. Oh, rabalabá, surere canta, rabalabá, surianda da maná. Ah, meu Deus, estamos aqui porque queremos o Senhor. Estamos aqui, meu Deus, porque não abrimos mão da Tua presença. Cadê aquele homem que ora? Cadê aquela mulher que ora? Cadê aquela pessoa que diz: meu Deus, eu preciso de Ti. Não abro mão, meu Deus, da Tua presença. Não abro mão de estar contigo. Derrama, meu Deus, da Tua glória. Derrama, meu Deus, da Tua luz. Ah, meu Deus, aqui é casa de oração e nós oramos. Oh, meu Deus, nós nos aproximamos de Ti. Derrama sobre nós a Tua virtude, derrama sobre nós a Tua graça. Oh, rabalabá, sorererererere, canta rabalá. Aleluia, 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 aleluia. Isso, coloca mais fogo nessa oração. Você está falando com Deus e aprendemos hoje, temos que valorizar a presença do Altíssimo. Às vezes a gente valoriza tantas outras coisas e esquecemos de dar valor àquele que realmente importa. Então esquece o que está acontecendo ao seu redor e chega mais perto. Fala para Deus: meu Deus, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo da Tua presença, da Tua graça, da Tua glória. Aleluia, 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 aleluia. O rabalabasore de cantaramaná. Oriandere cantorobalabassuriandere manamalabassuri de canta da maná. Oh, Santo Deus, fortaleça o Teu povo. Oh, meu Deus, derrama da Tua graça, derrama da Tua glória. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Ah, meu Deus, não precisamos ter medo de nada, porque o Senhor é o nosso socorro. E aqui, meu Deus, nós estamos diante de Ti para Te adorar, para Te glorificar, porque, meu Deus, na Tua presença, meu Deus, nós romperemos, na Tua presença, meu Deus, nós prevaleceremos. E eu Te peço, meu Deus, derrama virtude neste lugar, derrama, meu Deus, da Tua glória neste lugar. Ah, meu Deus, eu quero ver esse homem fervoroso. Oh, meu irmão, entra na presença do Senhor, não fica de fora não. Isso, se aqueça no fogo de Deus. O fogo de Deus está aqui, só passa frio quem quer. O fogo de Deus está aqui, só vive o inverno espiritual quem quer. Ah, meu Deus, nós queremos o Teu fogo, queremos, meu Deus, a Tua graça, queremos, meu Deus, a Tua glória. Aleluia, 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 aleluia. O recantarabalabasso, cantaramaná. O rabalabasso, cantarabalabasso, maná. Derrama mais, Senhor. Não abrimos mão de estar contigo, não abrimos mão, meu Deus, da Tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Vem, Senhor, vem, Senhor. Toma conta do nosso coração. Isso, fala para Deus que você quer estar mais com Ele, que você quer viver na presença dEle. Aleluia, 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 aleluia. Seja cheio da presença de Deus. Receba da presença do Senhor. Oh, rabalabá, sore canta, rabalabalabá, sore canta na maná. Oh, rabalabá, sore canta, rabalabá, surianda na maná. Vem, 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 Senhor. Nós Te amamos de todo o nosso coração. Nós Te amamos, meu Deus, com todas as nossas forças. O Senhor é Deus lindo, o Senhor é Deus maravilhoso, ó Pai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso, vai se aquecer no fogo de Deus. Tem gente que ainda não acordou, precisa acordar. Isso, precisa despertar. Diz a palavra do Senhor: desperta, ó tu que dormes, levanta e Cristo te iluminará. Deus tem luz para você, mas você precisa despertar. Você precisa despertar, levantar. Acorda para a vida, acorda para Deus, meu irmão. O aleluia, 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 aleluia.
Vem, Senhor, enche, meu Deus, a nossa vida com a Tua presença. Não abrimos mão do Senhor, não abrimos mão da Tua graça, da Tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Vem, soberano Deus, vem, poderoso Deus. Derrama, meu Deus, virtude nesse lugar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos mais de Ti, da Tua graça, da Tua glória. Oh, rabá, canta, rabalabá, sorerererere, canta, oh, rabalabá, sorerererere, canta, rabalabá, surianda, rabaná. Oh, rabalabá, soricanta, rabalabá, sorerererere, canta, rabalá. O rabalabá suricanta, rabalabá surianda na maná. Aquela música som cidade de Barros. Como? Puxa o tom que eu vou. Se eu falar que tá alto, eu peço mudar. O rabalabá suricanta, rabalabá sure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  canta, rabalá. O rabalabá canta rabalá. O rabalabá canta rabalá. É casa de oração. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Deus está aqui, tem que valorizar a presença do Senhor. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não busca? Vença esse desânimo, vença esse sono, essa barreira que não te deixa chorar. Chega mais perto. O recanta rabalabá, sorerererere canta na maná. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias e glórias sejam dadas àquele que vive, àquele que reina. Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano. Tu és lindo, Senhor, Tu és glorioso, Senhor. Toda honra, toda glória é para Ti, ó Pai. Receba, meu Deus, a adoração da Tua igreja. Receba, meu Deus, o louvor do Teu povo. Receba, meu Deus, o louvor de cada pessoa aqui nesta manhã. Aleluia. Oh, glória, glória, glória sejam dadas a Ti, Pai. Tudo é para Ti, tudo é para o Teu louvor. Santo, 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 santo Deus. O rebalabá sorerere cantaramaná. Deixa pegar fogo, deixa pegar fogo. O recantarabalabá sorerere cantaramaná. O recanta da balabá, sorererererere canta da balabá, sorere canta da balá. O recanta da balabá, sorererererere canta da balabá, sorererere canta da maná. Oh, aleluia, 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 aleluia. Isso chega mais perto. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, ó Pai. Como é bom Te adorar, como é bom Te glorificar, como é bom exaltar o Teu santo e precioso nome. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glórias e glórias sejam dadas a Ti. Oh, Santo Deus, coloque a mão no seu coração, feche teus olhos. Oh, Santo Deus. Isso, em nome do Senhor Jesus. Faz uma declaração de amor para Deus. Deus está aqui, igreja, Deus está agindo. Tem gente que está provando do cuidado de Deus. Tem gente que ainda está um pouquinho distante, mas você não vai sair daqui distante. Você vai sair daqui de mãos dadas com Deus. Você vai sair daqui hoje na presença do Senhor. Você vai sair daqui vivendo o que a palavra de Deus declara. O cálice transborda. O cálice tem que transbordar. Oh, aleluia, Santo Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia.
Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Peça para Ele: transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então peça para Ele: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Quem pede recebe. Usa-me, ó Pai, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então peça para Deus: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Quem pede recebe. Usa-me como um farol, que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Repita assim comigo: meu Deus, é na tua presença que, em nome de Jesus, eu me levanto agora contra toda a obra do diabo, e eu declaro: Satanás, na minha vida não, na minha casa não. Pega tudo que é teu e comece a cair por terra, a bater em retirada agora, em nome de Jesus. Então manda esse mal sair da sua vida, a doença, a dívida, a insônia, a perturbação, essa crise de ansiedade, essa crise de pânico. Isso, se liberta disso, joga na lata do lixo, mas não pode ficar no teu coração. Isso, quebra toda a influência maligna agora no nome de Jesus. Meu Deus, manda fogo, Senhor, queima, Jesus, todo mal, queima, Jesus, todo problema, queima, Jesus, toda cilada maligna. É no nome de Jesus que eu digo: está amarrado, Satanás, vamos, sai da casa, sai da família, eu digo: sai do lar dessa pessoa. Toda opressão maligna que tem assolado essa vida, que tem tentado acabar com a fé dessa pessoa, nós anulamos agora, nós repreendemos agora, e é no nome de Jesus que eu exijo: sai
do filho. É no nome de Jesus que eu exijo: sai da filha. Eu digo: sai do marido, sai da esposa, sai da família. É você, demônio, que se alojou e está tentando minar a fé dessa pessoa. Nós te amarramos, nós te repreendemos, nós anulamos toda ação maligna, e é no nome de Jesus que eu digo: Satanás, pega tudo que é teu e saia para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Você crê que Deus está aqui? Então faz o seu pedido para Deus. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Meu Deus, nós tomamos posse, ó Pai. Recebemos cada bênção que foi ministrada nessa reunião e declaramos que o diabo não vai roubar nenhuma delas, porque em todas as coisas nós somos mais, muito mais do que vencedores em nome de Jesus. Seremos usados pelo Senhor, seremos ousados na Tua presença e, meu Deus, prevaleceremos não importando o tamanho da dificuldade, porque o Senhor sendo conosco, ninguém será contra nós. Por isso, meu Deus, nós Te adoramos, Te glorificamos de todo o nosso coração. Levante suas mãos aos céus e cante mais uma vez: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Tem glória a Deus nessa igreja? Tem glória a Deus nessa igreja? Oh, glória a Deus, amém? Toma o teu assento, por gentileza.